Exatamente isso que você viu. Em Liga da Justiça 2, teríamos uma cena bem específica na qual a Diana, como deusa da guerra, estaria matando o Superman. Mas qual o contexto dessa cena? Aposto que muitos de vocês não faziam ideia que isso iria acontecer e talvez nunca tenham visto os rascunhos e storyboards que foram feitos pelo Zack Snyder e pelo Jim Lee para a Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 3. No vídeo de hoje a gente vai falar especificamente dessa cena, então vamos embora. Fala galera, aqui é o Wallace, você está no Snyderverso e no vídeo de hoje vai ser um vídeo específico para falar de algumas cenas específicas. Nesse caso, no vídeo de hoje, a cena em que a Mulher Maravilha mata o Superman. Mas antes de a gente continuar, galera, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. A maior parte do público que assiste os vídeos não está inscrita no canal. Então, por favor, peço que você se inscreva, deixa um like e divulga para algum amigo. É tudo de graça, escolhe um dos 3 para fazer. Muito obrigado a todo mundo que está fazendo isso. O motivo do vídeo de hoje ser sobre uma cena específica e não sobre o filme completo é porque a gente está trabalhando num especial gigantesco que vai contar toda essa história com imagens, animações, dublagem e tudo mais. Então, fiquem ligados nas próximas semanas que isso deve sair separado em algumas partes. Mas para a gente começar explicando, a gente tem que falar do começo. Em Liga da Justiça 2, nos planos iniciais de Zack Snyder, teríamos um foco dividido entre vários heróis. Mulher Maravilha seria uma delas. Vale lembrar um ponto muito importante. Antes de sair Liga da Justiça de Zack Snyder e antes do Zack Snyder gravar Liga da Justiça 1, o roteiro desse filme seria muito diferente. Ele acrescentaria alguns pontos que vão fazer sentido quando eu ler para vocês e dizer como seria a história do Liga 2, mas eu preciso pontuar aqui para que vocês entendam. Por exemplo, quando a Diana recebe a informação de que aconteceu a invasão do Lobo da Steppe na Terra, esse alerta não vem de uma fogueira que a Hipólita toca um arco, pega fogo e a Diana vê na TV. Isso não aconteceria. O que aconteceria seria que a Menalipe, exatamente, Menalipe é o nome de uma amazona, ela viria de Temícera justamente para avisar a Diana sobre a invasão do Lobo da Steppe. Ou seja, com as alterações que o Zack Snyder teve que fazer por pressão da Warner na época, essa foi uma das modificações feitas. Então teríamos uma amazona que viria avisar a Diana sobre o ataque do Steppenwolf. Mas por que você está dizendo isso, Alice? Porque em Liga da Justiça 2 a gente teria um foco em cada um desses personagens. E no caso da Mulher Maravilha, o grande foco seria ela tentar voltar para Temícera. Ela queria voltar para Temícera. Como vocês podem lembrar, no final de Liga da Justiça de Zack Snyder tem uma cena da Diana, né, olhando para aquele arco de Ártemis e olhando o pôr do sol, com uma cara de tristeza, com uma cara de que ela queria ver a família dela de novo. E por algum motivo, quando ela sai de Temícera, por um feitiço colocado pelos deuses, ela esqueceria qual a localização da ilha. E também porque a ilha fica mudando de lugar, mas principalmente por ela ter saído da ilha, ela perderia essas memórias. Então, Alice, o que aconteceria no Liga da Justiça 2 com a Mulher Maravilha? Então vamos lá. No Museu de Louvre, em Paris, Diana e Menalipe, a amazona que veio alertar a Diana sobre o Steppenwolf, Menalipe descobriu que tem uma forma, tem um jeito de lembrar o caminho de volta a Temícera. A Diana teria que usar o laço da verdade nela mesmo para desbloquear a mente dela. Vocês devem lembrar que no filme solo da Mulher Maravilha, a gente tem uma cena na qual o Ares segura o laço da verdade juntamente com a Diana e ela tem tipo uma visão de um lugar bonito, de um lugar belo, e isso é mais ou menos o que aconteceria. Isso nesse filme, no filme 1, mostra que o laço tem esse tipo de poder. Isso seria bem explorado em Liga da Justiça 2. E esse foi o motivo dessa cena ter aparecido no filme 1. É um processo perigoso, mas a Diana quer ajudar a Menalipe a voltar para casa. E a Diana também quer ver a mãe dela novamente, mesmo se a mãe dela a rejeitar. O que, é claro, cá entre nós, não aconteceria. Então, a Diana coloca o laço e de repente ela recebe uma enxurrada de visões. No começo, elas são visões incríveis. Pela primeira vez em um século, a Diana vê a sua casa. Ela está flutuando sobre a ilha. E ela finalmente vê as Amazonas e também a sua mãe. Mas de repente, as visões começam a se tornar
obscuras. Então a Diana vê a si mesmo como deusa da guerra, numa batalha com o Superman em um futuro breve, em um futuro não muito longe. Enquanto a Diana vê ela mesma matando o Superman, a Diana dá um grito. Com isso, a Menalip liberta a Diana do laço e mesmo com toda a dor e confusão, a Diana finalmente se lembra do caminho de casa, o caminho de Temícera. Então, galera, basicamente, essa cena específica, essa visão que a Diana teria como deusa da guerra matando o Superman, aconteceria em Liga da Justiça 2. E mesmo após Liga da Justiça de Zack Snyder ter saído e nós não temos a Menalip, essa cena aconteceria da mesma forma, com outro contexto, tá? Talvez a própria Diana soubesse a forma de relembrar e achasse que estava na hora certa dela fazê-lo. Provavelmente seria isso que ia acontecer. E pelo que a gente entende, com as mudanças de roteiro, ela teria que ir a Temícera, seja para solicitar ajuda das Amazonas na guerra com o Darkseid que estava vindo, seja por qualquer outro motivo. Ela teria que lembrar e essa lembrança ela teria que fazer com o laço. Então, essa visão aconteceria nesse momento. Alice, mas isso aconteceria de fato em Liga da Justiça 2 e 3? Sem ser visão, eu digo, acontecer de verdade, mesmo sem ser a Diana vendo uma visão? Bom, aí vocês vão ter que esperar pro vídeo completo sobre essa história. Mas eu tô falando dessa cena aqui como uma visão é porque ela acontece especificamente na visão, tá? Vamos deixar claro isso aí. Então vocês podem ver que na cena, inclusive nos storyboards, o Superman tá de roupa preta. Ele tá com a roupa preta que ele saiu da Liga da Justiça, ou seja, provavelmente é o Superman no início do controle da equação antivida, quando ele é controlado logo no início pelo Darkseid. A gente sabe que em Liga da Justiça 2 aconteceria teria um acontecimento que mataria diversos heróis, inclusive Aquaman e Mulher Maravilha. Vocês devem lembrar que quando o Cyborg vai liberar a caixa pro Barry tocar e reviver o Superman, o Cyborg tem diversas visões do futuro. Inclusive, uma das visões é a Mulher Maravilha morta e Temícera fazendo funeral, queimando o corpo dela, ela com as moedas no olho, e o Darkseid aparecendo lá no fundo na nave dele. Com a morte da Diana, ela se tornaria a próxima deusa da guerra. A morte dela levaria ela pro reino de Hades e posteriormente, toda aquela coisa da mitologia grega, ela voltaria como deusa da guerra dos mortos, tá? Uma coisa muito God of War mesmo. Então esse é o contexto dessa visão. Agora, a visão aconteceria? Provavelmente seria evitada de alguma forma, mas é uma visão, seria muito interessante ver isso acontecendo, porque a Diana, deusa da guerra, é algo surreal de força. Agora, será que ela mataria de fato o Superman? Na visão, tudo indica que ela mataria. Agora a gente tem que ver na prática. Mas esse é um novo quadro do canal, a gente vai falar sobre diversas cenas de Liga da Justiça 2, Liga da Justiça 3, cenas curiosas que vocês provavelmente não devem imaginar. Eu fiz uma postagem pedindo algumas sugestões de vídeos para vocês, então por favor, se puderem, comentem nessa postagem aí na aba comunidade, vai me ajudar demais a trazer todos os vídeos que vocês querem. E galera, muito obrigado por todo apoio, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto vocês estão apoiando, eu tô muito, 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 muito feliz, que vocês estejam muito felizes também com o conteúdo. É tudo por vocês, tá sendo incrível e vai continuar por muito tempo, eu garanto, tá? Então, muito obrigado. Se puder se inscrever no canal, não esquece de se inscrever, não custa absolutamente nada, é só um botãozinho. Ou deixa o like no vídeo, compartilha com algum amigo, me ajuda muito. Esse tipo de curiosidade não é, assim, ó, eu não acho que nenhum canal brasileiro traga. Então, é uma coisa muito legal se você mostrar o apoio e comentar no vídeo, ou curtir, ou se inscrever. Tá bom? Parando com a chatice, deixando a chatice de lado, agradeço demais a vocês. Muito obrigado, viu? Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo.